Bem na minha vez de ser mãe, o checklist triplicou. É alimentação orgânica, é inventar brincadeira, é medo de não traumatizar. Socorro, Deus. Aceita um chá de coragem? Olá, Elisama e equipe. Vim aqui contar meu drama, desabafar e pedir um conselho, ou mais de um. Estou perdida nesse exato momento, logo após a mini formatura do meu filho de 11 anos, que está encerrando o 5º ano. Ele não queria que eu fosse e deixou isso bem claro, mas eu fui. Fui ver mais um ciclo se fechando na vida dele, uma conquista que não foi fácil. Eu estou perdida porque no final eu queria parabenizar e poder dar um abraço nele, mas ele me viu, virou a cara e passou reto, praticamente fugindo da minha presença. Era para eu estar ajudando na festa que ia ter logo após a cerimônia, mas eu tô aqui, chorando no carro, perdida no dia de hoje. Será que eu volto pro meu trabalho? Mas com essa minha cara inchada, não dá nem para sair do carro. E eu tô perdida nos dias a seguir. Eu tenho 4 filhos, mas é o segundo, esse meu filho, que me pôs sempre a buscar algo além dos meus planos. Foi com ele na minha barriga que eu busquei o parto humanizado. Foi com ele, nos seus terríveis 2, 3, 4 e quase 5 anos, que eu busquei conteúdos de criação com apego, disciplina positiva, que cheguei nos seus conteúdos e no do Thiago Queiroz. Foi com ele indo na escola que eu tenho buscado ter uma rotina mais leve e menos estressante. E agora, é com ele, nessa fase desafiadora da pré-adolescência, que eu estou buscando terapia e novamente conteúdos que me ajudem a navegar com mais leveza. Eu tô perdida porque chegou num ponto em que ele não só odeia ir para a escola, mas tem sido bem agressivo comigo. Ele diz que me odeia e que não quer que eu participe de nada. Ele está indo muito mal na escola, por não ter interesse nenhum, não tem entregado as tarefas e tem tido problemas de comportamento. Eu fico pensando, por que chegou nesse estado? O que será que eu fiz de errado? Eu tento entender qual o motivo de tamanha aversão e, pelo que eu entendi, é o simples fato de ter regras, ter horário para cumprir, ter tarefas para entregar. Quando eu cogitei com ele que talvez seria bom ir para uma psicóloga, para quem sabe ajudar com esses difíceis sentimentos, ele ficou super mega bravo. Minha pergunta é, como faz para ensinar que tem coisas na vida que não são tão gostosinhas de fazer, mas que precisamos fazer mesmo assim? E como faz para eu me reconectar com esse filho? Eu levo para fazer coisas que ele gosta, eu tô tentando engolir as palavras agressivas e responder com mais empatia e calma. Não é sempre que eu consigo, mas eu tô tentando. Enfim, eu tô perdida. Mesmo que você não leia meu e-mail, pelo menos eu consegui pôr em palavras meus sentimentos de hoje. Então, obrigada por esse canal. Elisama, eu desejo muito sucesso pro seu trabalho e que sua luz continue brilhando na vida de muitos. Um beijo e um abraço grande. Eita, gente! Tanta coisa para falar desse e-mail que eu não sei nem como que eu vou organizar isso. Mas aí eu vou começar dizendo que a maternidade é muito difícil. E que ela não é um caminho que a gente faz sozinho. E que a gente não cria um filho sozinha. E cada vez que eu vejo uma mãe falando, mas onde é que eu errei? Meu coração fica pequenininho. Porque eu penso, e é só uma mãe que educa um filho? Se for só a gente não pode errar, mas tem ser humano que não erra. Porque, veja, educar uma criança deveria ser uma atividade de muita gente. A gente deveria ter muitas camadas de cuidado, porque para quando uma falhar, e a mãe e o pai fatalmente vão falhar, outras camadas consigam abraçar e sustentar a educação dessa criança. Para que essa falha, ela não seja tão dura para a criança. E é importante entender que a gente vai falhar e que para a criança é importante que a gente falhe. É importante que ela aprenda com as nossas falhas, que ela nos veja falhando e veja como que a gente lida com as nossas falhas. A falha em si não é um problema. O Winnicott falava muito sobre essa falha que ela é previsível, sabe? A falha que é aquele grande problema é aquela falha que é um choque absurdo, que ela é algo que você nunca imaginaria, é algo que tira teu chão, é algo enlouquecedor. Essa falha que é uma surpresa, um ai, hã? Essa é uma falha que costuma ter um problema. As nossas falhas no dia a dia, elas não são
essa marca tão profunda na educação dos nossos filhos. E aí eu vou entrar no vespeiro. Porque assim, se você me acompanha há muito tempo, provavelmente você viu que eu tenho falado cada vez menos de educação de filhos no meu perfil, nos meus conteúdos. Por vários motivos. Tem o motivo de não ser mais o foco da minha vida, quando eu comecei a trabalhar com a internet. Lá em 2015, onde tudo era mato. Eu tinha uma filha de menos de 1 ano e um filho de menos de 3 anos. Aquelas 2 criancinhas eram o foco da minha vida. Eu estava começando a educar aqueles seres humanos e cada coisa que eu aprendia sobre eles, sobre mim, sobre a maternidade, me fazia querer falar mais, sabe? Eu queria falar, olha, gente, como a criança aprende, olha que ela não tá fazendo isso pra te provocar, olha que interessante isso que eu conversei com os meus filhos. Aquilo tinha uma importância gigantesca pra mim e eu lia só sobre aquilo, eu só falava sobre aquilo. À medida que os meus filhos foram crescendo, eu fui retomando os meus prazeres. Eu fui retomando a minha vida. E eles pararam de ser o centro dos meus prazeres. Que por um tempo eles eram. E faz parte, sabe? Faz parte da relação com os filhos. Tem uma fase ali que o bebê, ele é tão bebê, que a criança é tão criança, que ela tá precisando muito de você. E que a natureza, muito sabiamente, faz com que você queira ficar muito perto dela. Pra você cuidar daquela criança. E aí você vai crescendo, as coisas vão crescendo. E você vai lembrando, olha, é legal. E essa criança tem outros prazeres e eu tenho outros prazeres. Essa criança vai conhecer outras pessoas e eu vou conhecer outras pessoas. E aí, as relações, elas foram para um outro lugar para mim. Entender as questões sociais foram para outro lugar para mim. Então esse foi um dos principais motivos de eu parar de falar da educação. Ela parou de ser meu foco na vida e aí parou de ser o foco no meu trabalho. Junto a isso, eu vi um crescimento muito grande das informações sobre educação nas redes sociais. E eu não acho que esse crescimento é ruim. Eu acho que é legal a gente ter informação. O grande problema é que essas informações, elas estão chegando, muitas vezes, desconectadas do ser humano, desconectadas da vida. Elas estão chegando como se a teoria, ela pudesse ser aplicada sem nenhum contexto, sabe? Gente, tirar o contexto da vida de uma pessoa é violento com essa pessoa. Se você desconsidera ao me falar algo, a minha história, as minhas possibilidades, você está me violentando. E nós, muitas vezes, estamos na tentativa de ajudar o outro, querendo colonizar esse outro, querendo falar para ele como que ele deve agir, como ele deve falar, como ele deve se fazer, de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa história de vida, com as nossas perspectivas. E aí esse movimento tenho visto crescer muito nas redes sociais, colocando a criança como o centro da vida por muito tempo. E a criança, ela não existe sozinha numa família. Tem um contexto. Eu não estou falando que a família não vai se adaptar a essa criança. O Ferenczi tem um texto lindíssimo em que ele fala da adaptação da família, do adulto à criança. O adulto precisa se adaptar à criança. Não é ele chegou depois, ele que se adapte. Não. Nós vamos adaptar toda a família às necessidades desse recém-chegado também. Mas eu sigo tendo necessidades. A mãe segue tendo necessidades, o pai segue tendo necessidades, a outra mãe. A família, ela é maior do que somente essa criança. E sim, tem as decisões que seriam o melhor para essa criança e tem as decisões que seriam o melhor para a família. E nem sempre as coisas andarão juntas. Tem as decisões que são as melhores para mim e que também nem sempre andarão juntas com o melhor para minha família ou o melhor para minha criança. Entende? Eu vejo uma confusão muito grande nas perspectivas de como a gente deve educar, que tem feito com que os pais e as mães tenham medo de educar os filhos, de falar não, de ser gente. Medo de sentir raiva, medo de sentir mágoa, medo de falar, filho, eu não vou conversar com você agora porque eu não tenho condição. Eu tô pé da vida, a gente não vai falar agora. A gente tem medo, tem ficado com medo de ser humano com os nossos filhos. Tem achado que a gente precisa engolir todas as dores e todos os nossos incômodos, porque senão vai traumatizar a criança. E aí a gente tem ensinado pouco para as crianças sobre os nossos limites, sobre os limites das relações.
Veja, é absolutamente natural que uma criança, ela queira que o mundo gire em torno dela. Ela aprende que o mundo ali é ela quem constrói, desde muito pequenininha. Então, assim, o seio da mãe, ela acha que ela materializou a mãe. A mãe chegou. Olha, a mamãe chegou aqui, fui eu que na hora que pensei a mamãe chegou. Isso não é proposital, mas é a construção, sabe? À medida que o tempo passa, ela vai ver que aquele seio, ele faz parte de uma mãe. E essa mãe, ela é um ser inteiro. E é um ser que vai falar não. É um ser que vai errar. E aí a criança vai aprendendo a fazer essa dança com a vida. Peraí, tem um limite dela, tem o meu. Eu vou ficar chateada, não vou ficar chateada. Ela vai ficar chateada, a gente vai conversar. A relação saudável, meus amores, não é uma relação que não tem desentendimento e conflito. O conflito, ele faz parte de todas as relações. O conflito faz parte da sua relação, você com você mesmo, com você mesma. Se você subir uma montanha, amor, se isolar de tudo e de todos, falar, eu vou viver aqui, você vai arrumar um jeitinho para ter conflito. Por quê? Porque nossa natureza é conflituosa. Você vai entrar em conflito se você quer continuar lá ou se você quer encontrar seus amigos. Se você quer morar lá ou se você quer ir morar numa grande cidade. Se você quer tomar banho ou se você quer comer o pudim. Vai ter conflito. Vai ter desentendimento de você com você mesmo. Imagine numa relação tão íntima como uma relação com o filho ou com a filha. Uma relação com o teu marido, com a tua namorada, com o teu namorado. Gente, quanto mais íntima a relação, mais a gente vai precisar fazer ajuste, ter conflitos. E o problema não é o conflito. O problema é como nós lidamos com o conflito. A relação saudável é uma relação que abarca o conflito. É uma relação em que a gente se desentende, sim. É uma relação em que a gente se desencontra, mas tem nessa construção uma convicção de que a gente se desencontra, mas a gente se encontra. Que a gente tem uma força na nossa união que ela dá conta desse baque aqui, dessa dúvida. A gente até tem uma dúvida, será que vai dar conta dessa vez? E aí a relação vai lá e aqui, tamo junto, a gente vai lidar. A relação com a criança não é uma relação que a criança tem que estar feliz e entender tudo o tempo inteiro, sabe? Eu não preciso do selo melhor mãe do mundo dos meus filhos. Inúmeras vezes eu vou ser a interdição, eu vou ser o não, eu vou ser a que vai falar, filho, não vai acontecer assim. E ser essa adulta, que é a interdição inúmeras vezes, que é o não, vai desagradar. E aí vai ter momentos que eu vou ser chata, sim. Vai ter momentos que eu vou ser a que vai desagradar, sim. E aí a grande diferença, minha gente, dessa relação saudável, em que a gente demonstra os nossos limites, para a relação que é violenta, para a relação que não respeita o outro, é que quando você se desagradar comigo, eu vou abrir espaço pra gente conversar. Eu entendo que você é um ser humano complexo, que tem os seus quereres, que tem os seus desejos, que pode não gostar do meu não. Eu não vou dizer não pro meu filho e esperar que ele fale, ai, muito obrigada, mamãe, que não. Bendito. Nossa, mas você é uma fada sensata. Muito obrigada por cuidar do meu futuro, maravilhosa. Claro que não, gente. Ele vai se frustrar. Um menino de 11 anos vai falar, você é chata, você não me entende. E ok, isso faz parte da construção. E vai chegar, dependendo da forma que ele vai falar, que eu vou dizer, epa, filho, tô vendo que você não tá feliz. Encontra outra forma de falar comigo. Nesse tom eu não aceito. E a gente vai aqui, construindo os limites da nossa relação. Eu tenho visto um movimento nas redes sociais que tem borrado muito esse limite, sabe? Esse limite do que eu posso dizer pro meu filho, do quanto eu posso ser humana com ele, com ela, do quanto eu posso falar, olha, não tenho isso pra te ofertar. Não tenho isso pra te oferecer. Eu tenho uma história. Eu sou um ser humano que tá vivo e eu tenho muitas coisas pra te ofertar e essa eu não tenho. Eu já falei aqui em um outro episódio que a Helena tem TPS, né, que é transtorno do processamento sensorial. Então ela tem uma coisa muito grande com roupa. E eu cresci usando roupa de doação inúmeras vezes. Eu cresci usando a roupa que minha mãe usava. Minha mãe costurava. Eu não tinha escolha. Eu nunca fui para uma loja como ela vai e escolher a roupa que eu ia comprar. Então quando ela começa a chorar pela roupa, gente, mexe na minha história, num lugar que eu tenho vontade de esganar a garota. E eu sou humana, eu continuo com vontade de esganar quando começa essa briga. Ai! Só que eu assumo isso e assumo o meu limite.
E eu já sentei com ela pra falar, filha, o lance da roupa, de você escolher como você vai vestir, de você chorar com a roupa, é algo que mexe na minha história de um jeito que eu não tenho essa paciência aqui de sentar com você e escolher a roupa sempre pra te ofertar. A mamãe tem outras coisas, mas a roupa você vai precisar escolher, filha. Eu tô aqui, se você quiser chorar, se você quiser o colo da roupa, a roupa você não gostou, quiser deitar no meu colo, eu tô aqui, mas não me pede pra ficar sentada com você no guarda-roupa, te vendo vestir um monte de roupa tirando, porque isso mexe comigo num lugar que eu não dou conta. E ela sabe que esse é um limite meu. E eu tenho tanto pra ofertar pra essa menina, gente. Tanto, de tantas outras formas, que a nossa relação cabe. Esse limite, a nossa relação cabe Isso, eu vou até aqui, filha. Isso aqui eu não tenho pra te ofertar. Então eu acho importante nessa história dessa mãe com 4 filhos, de você pensar se tem limite seu nessa história, sabe? Não dá para o meu filho virar a cara para mim, simplesmente, aos 11 anos. E eu não pontuar o quanto isso dói, o quanto eu espero um comportamento diferente. E ela fala que o menino não entrega a prova, que o menino não tá entregando as atividades, ele tá numa fase difícil. E aí a gente vai para uma outra conversa, que é agora o comportamento da criança. Comportamento é comunicação. Tem algo que ele está comunicando com esse comportamento. Tem algum sofrimento que nem sempre é sobre o que você fez de certo ou errado. Às vezes é sobre essa criança e o mundo. Normalmente é. Será que ele tá sendo bem amparado na escola? Será que as amizades na escola não estão difíceis para ele não tá conseguindo lidar? E eu não tô aqui levantando possibilidades que são coisas que você tem que intervir. À medida que os meus filhos estão crescendo, ai, gente, eu tenho percebido o quanto existem momentos que a única coisa que eu tenho pra fazer é escutar, sabe? Eu queria resolver, eu queria ligar pra mãe dos amigos, eu queria ligar, eu queria falar, eu queria ter aquela atitude, mas eu sei que não é o meu papel. E aí eles me contam coisas difíceis de ouvir, do que eles viveram, que eu queria arrancar a dor com a mão, assim, mas que eu sei que não é possível. E eu só falo, filho, filha, independente da dor que você vai passar, enquanto tiver assim força e ar no pulmão da mamãe, eu tô com você. O que eu posso te garantir é que você não passa pela dor sozinho, sozinha. Você passa pela dor acompanhada da mamãe. Então, tem um lado aí de como que essa criança tá vivendo para além da sua relação, da relação com você. Gente, a pré-adolescência e a adolescência ela é muito difícil, muita coisa muda, muitas angústias aparecem. É uma fase que a gente se pergunta quem a gente é, o que a gente está fazendo no mundo. Se você não achar que é sobre você, o que é que fica? O que é que você descobre sobre essa criança e a vida dela, e o mundo dela e as relações dela? O que é que você descobre sobre as angústias dela? Porque, gente, o ser humano, uma criança, um adolescente, eles não são o futuro, não, eles são o presente. Eles não são o futuro sem presente. Eles existem hoje, com toda a complexidade. Então, tem tanta coisa aí que pode ser. Eu só posso te dizer que ele está pedindo conexão. De um jeito meio torto, de um jeito equivocado, e que você vai precisar demonstrar limite e falar, olha, não admito que você fale assim comigo, não admito que você age assim, mas é conexão. E aí vai a última parte da nossa conversa. O que tem sido dessa relação para além dos momentos difíceis. O quanto você tem conseguido conversar? Não é fazer o que essa criança quer ou não quer, mas o quanto você tem conseguido falar com ela. O quanto você tem conseguido ouvi-la, o quanto você tem aproveitado os momentos com essa criança. O quanto vocês têm feito coisas juntos, o quanto vocês têm conversado, sabe assim? A gente fala muito com o adolescente querendo um relatório. E aí, como foi o dia? E aí, como foi a escola? E aí, sabe, você quer que ele te conte como foi o dia dele. E você fala muito pouco do seu dia. O quanto você tem dividido a tua vida com ele? O quanto você tem pedido a opinião dele? Assim, eu peço muito a opinião dos meus filhos. Filho, o que você acha disso aqui? Você acha que eu faço assim? Você acha... E não é só... Eu, obviamente, não peço opinião numa coisa que eles não podem dar, né, gente? Vai algo ali pra idade, mas é pra mostrar, olha, a tua opinião importa pra mim. O que você pensa importa pra mim. Eu confio em você. Eu confio nos seus desejos. Eu confio nas suas ideias.
Então a gente se desencontra, mas a gente se encontra, sabe? Essa relação que tem sim as dores, mas tem um reatar, tem um reparar, tem um cuidar. Como tá a conexão para além dos momentos difíceis? Como você tem aproveitado a conexão para além dos momentos difíceis? São 4 filhos, gata. 4, tem tanta dificuldade aí pra você dar conta, sabe? E aí o dar conta, a gente precisa ampliar o dar conta pra não dar conta é eu não ter o apoio suficiente. Quanto de apoio você tem tido pra você conseguir lidar com os seus filhos? Pra você conseguir ouvir cada filho? E aí uma última dica sobre conexão com adolescente, aproveita o timing, tá? Adolescente tem um tempo dele pra conversar. E a gente quer que seja o nosso tempo. Quando a criança é pequena, você aprende todas as músicas da, sei lá, Galinha Pitadinha, Palavra Cantada, todos os desenhos, da bandinha que você gosta da criança, você aprende tudo. À medida que ele cresce, você começa a falar, isso que você tá ouvindo, muito estranho, deixa eu te mostrar o que é música de verdade. Isso que você tá vestindo, que coisa horrível, deixa eu te mostrar o que é isso de verdade. A gente para de caminhar ao encontro do adolescente e da adolescente, quer que eles venham até nós. E isso não vai acontecer. Então, aproveita para tentar se interessar pelo universo desse adolescente sem dar lição de moral, necessariamente. E aproveita o momento que ele quer conversar com você. É como se o adolescente vivesse num carro com os vidros suspensos. A Jane Nelson fala isso. Com os vidros suspensos. E aí, de vez em quando, ele baixa o vidro e fala, mãe, vai. Quando ele baixa o vidro, amor, aproveita. E vai lá, vai ouvir. Vai ouvir sem criticar, vai ouvir com interesse, sabe? Quem é essa pessoa? O que ele quer da vida? O que ele achou dessa situação que ele tá me contando? Porque se você falar, agora eu tô ocupado, agora não dá, agora é hora de dormir, não é hora de conversar não, o vidro vai subir de novo. E quando o vidro sobe, muitas vezes você quer falar e o vidro tá alto. E o que você fala não chega. E a comunicação fica muito ruim, sabe? Então presta atenção no tempo, no momento. Eu tenho percebido, na minha experiência aqui, que eles querem conversar quando eu já tô destruída, cansada, querendo dormir. Eu já não tenho mais energia pra nada. É o momento que encosta e fala, mãe, fala, ai não, agora não, eu queria dormir. E você tem que ter muita vontade de conexão pra você não falar, não é hora não, meu filho, vai dormir, amanhã a gente conversa. Porque eu percebo que eles acordam, pelo menos o meu filho, com um humor tão gostosinho, tão bonitinho, um raiozinho de sol de manhã. E a gente não consegue conversar direito de manhã. O tempo dele é outro, não é o meu tempo, sabe? E somos dois nessa relação. E eu vou aprendendo a aproveitar o tempo dele de conversa. Você me perguntou como é que você se reconecta com teu filho. Você não se reconecta com teu filho se apagando nessa relação. Você se reconecta com teu filho existindo nessa relação. Demonstrando teus limites e lembrando que ele também existe. E que tem algo aí que não está sendo comunicado. Ou que está sendo comunicado que não é com palavras. E que não é sobre você necessariamente. É sobre ele e o mundo. E sobre a terapia, ele pode não gostar da ideia, tá? Nem tudo que você vai propor para um filho vai ser recebido com eba! Sobretudo na adolescência. Muitas das nossas ideias vão ser recebidas com um olhinho virado. E a gente banca. Acolher é diferente de atender. A gente pode acolher o desagrado sem atender o desejo, entendeu? Você pode acolher o desejo, falar, entendo que você quer isso, e ainda assim você aborda seu limite. Se é alguém que demonstra ao filho, eu sei que você quer muito isso aqui e você ainda não tá pronto para isso aqui, a gente ainda tem um caminho para trilhar junto, que é uma dança, que é esse equilíbrio dinâmico, que é esse negócio que a gente vai descobrindo todo dia um pouquinho. E que a gente vai precisar encarar com muita disposição, tá? Cuida dessa relação e cuida de você. E para encerrar, porque se for esse tema que eu acho que eu falo 3 horas, para encerrar, o que é que você tem feito para você e por você? Porque eu percebo
que quando a relação com os meus filhos está tomando tudo, é porque tem pouco de mim nos outros âmbitos da minha vida, sabe? Quando eu tô fortalecida nas minhas amizades, quando eu tô com outros prazeres, a relação com os meus filhos tá difícil e as outras relações, elas conseguem me dar um pouquinho de ar para eu lidar com meu filho. Então preste atenção como é que tá a tua vida para além da maternidade. Que prazeres você tem tido? Que sonhos você tem tido? O que é que tem sido a tua existência para além desses filhos? Porque senão a gente se afoga e às vezes dá até pro filho uma conta que nem é ele quem tem que pagar. Tá bom? É isso, meus amores. E se você quer o meu pitaco na tua história, manda um e-mail, vou colocar aí na descrição do vídeo. E encaminha esse episódio para aquela pessoa. Eu tenho certeza que ela já apareceu na sua cabeça. Tenho certeza que já lembrou da última conversa que você teve com ela e pensou, nossa! Então é para ela que você vai mandar agora, tá bom? Beijo e até o próximo episódio.